Boa noite. O nosso trabalho sobre a cultura do amendoim será apresentado por mim, Simone, e pelo Bruno. Então, o amendoim Arachis hipogai, tem a origem, então, ele é uma das oleaginosas mais cultivadas no mundo e é originário, então, da América do Sul. São Paulo e Paraná são os principais países produtores, respondendo então por 90% da produção nacional. Pertence então ao reino Plantae, divisão Magnolofita, classe, ordem, a família, né, que é o que interessa muito para a gente, é a Fabaceae, e a espécie é Arachis hipogae. Então, o amendoim é uma planta anual, herbácea, ereta ou prostada, podendo assim atingir uma altura entre 15 e 50 centímetros. Tem uma reprodução, né, por autogamia. As folhas são compostas, pinnadas, com 2 pares de folíolos inseridos num pecíolo de 4 a 9 centímetros, onde essa inserção dos folíolos é oposta. Apresenta uma flor completa, hermafrodita, de coloração amarela, sendo agrupada em números variáveis ao longo do ramo principal ou no ramo secundário, dependendo, assim, da variedade. Apresenta também a raiz pivotante. Nos frutos, eles se desenvolvem subterraneamente, né, por geocarpia, então fica abaixo do solo, e as sementes vai variar de 1 até 6. Isso também depende da espécie, né, e do alto teor de óleo que ela contém. Quanto à classificação, é classificado em 3 tipos. Então, do ponto de vista botânico, os amendoins eles são divididos, né, nessa classificação. Primeiro, então, é o tipo Virgínia, que representa as plantas com hábito de crescimento baixo, semi-baixo e anão. Sua colheita ela é tardia, ou seja, tem um ciclo longo de entre 120 a 140 dias e possui 2 sementes. Já os tipos Valência e os espanhóis, eles são representados por variedades que têm o hábito de crescer em pé ou semi-vertical e tem um período um pouco mais curto, né? Que ele fica entre 90 a 100 dias. As vagens do tipo, então, o Valência, elas apresentam de 2 a 4 sementes em cada vagem. Então, isso muda de acordo com o tipo de espécie, com o tipo, né, do amendoim. Então, apresenta os estádios fenológicos, né, os estádios de desenvolvimento. Na emergência, AV, a fase vegetativa. Em R1 é onde acontece o florescimento. R2, a produção, então, das vagens. R3, o enchimento. E o R4, aí sim vem a maturação do fruto. Quanto à comercialização da cultura, então tem modalidades, né, desde a venda, né, in natura, beneficiado. O amendoim ele também pode ser com casca, né, sem casca, ou industrializado, graças ao industrializado. Requisitos. É muito importante a questão da rastreabilidade e também a baixa contaminação por aflotoxinas, que é um grande problema, né, no amendoim. Também em relação à exportação, tem um crescimento, né, bem expressivo para a Europa, a Ásia e a América do Norte. Quanto à importância socioeconômica, o Brasil ele é um importante produtor e exportador, principalmente o estado então de São Paulo, onde a cultura tem grande importância econômica por estar ligada diretamente com a indústria
por possuir um alto teor nutricional, com uma composição rica em óleo e proteínas. Também gera, né, tem uma grande geração de empregos na agricultura familiar e também nas agroindústrias, sendo então fonte de renda para pequenos e médios produtores. A utilização é muito diversa, né, em relação ao amendoim. Então, ele é muito, por ser muito rico em vitamina E e em proteína, ele é uma importante fonte de energia e aminoácidos para a alimentação humana. Então, apresenta um uso alimentício, né, dentre eles o consumo in natura, o grão torrado, em doces, em pastas, paçoca, pasta de amendoim. Então, tem uma série de produtos comercializados. Na indústria, também utiliza como a extração de óleo vegetal, farelo para ração animal, também na margarina e uso medicinal e também nos cosméticos. A casca do amendoim ela pode ser usada como substrato e a planta inteira pode ser usada então também como forragem. Quanto ao clima e o zoneamento agroclimático. Por ser uma cultura que se desenvolve bem em diferentes condições de temperatura, clima e solo, um pouco rústica, né? De maneira que é considerada uma planta, né, uma planta rústica. Eu me antecipei ali. A temperatura ideal, ela varia, né, de 25 a 35 graus. Tem uma necessidade de pluviosidade bem distribuída, né, de 490 a 400 a 800 milímetros por ciclo, e o zoneamento agrícola definido, então, pelo mapa, né, conforme ali 2023, fica em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiânia e Mato Grosso. A ecofisiologia da planta, né, ela é uma planta C3, então, com uma menor eficiência fotossintética, mas com um melhor desempenho em temperaturas moderadas. Então, como ela apresenta, né, uma taxa fotossintética líquida máxima até, né, a 30 graus e a máxima taxa de produção de matéria seca, ou então a produtividade da cultura, ela é aproximadamente de 19,6 gramas metros dia. Me ajuda aí, Bruno. 19,6 gramas metro cúbico dia. Tá, obrigada. Então, ela exige, né? Ela tem uma alta exigência, então, por luminosidade para a expressão do potencial, do seu maior potencial produtivo. Também tem uma relação simbiótica, né, com o bradisóbio, que acaba promovendo a fixação biológica do nitrogênio. Em relação ao estresse hídrico ou térmico, afeta diretamente o pegamento das flores e o enchimento das vagens. Então, ela é uma planta rústica, né, que se adapta bem em diversas situações, mas numa situação de estresse hídrico ou térmico mais acentuado, pode afetar, sim, o pegamento dessas flores, consequentemente, então, o enchimento das vagens. Apresenta uma alta sensibilidade, né, então, ao excesso de água durante a frutificação. Relativamente tolerante à seca, devido ao seu sistema radicular profundo, né, que ela consegue buscar a água mais distante através das suas raízes. Com relação à nutrição mineral e adubação, o amendoim ele é exigente de cálcio e magnésio. Então é importante, né, conhecer a estrutura do solo onde ele vai ser produzido, né, para ver como é que está essa questão da fertilização do solo, como ele apresenta essa exigência ali por cálcio e magnésio. Também macronutrientes como NPK e CA, né, são essenciais para a formação das vagens, e micronutrientes críticos como o bório e o molibdênio. É muito importante falar um pouco sobre as práticas recomendadas, né, nesse caso de nutrição.
Uma calagem para um pH ideal de 5,5 a 6,5 e também a gessagem para o suprimento de cálcio no subsolo. Além disso, a aplicação de calcário dolomítico preferencialmente até 2 meses antes da semeadura, a fim, então, de elevar o índice de saturação por bases a 60%. Como foi falado anteriormente, também é importante a inoculação, né, de bradisóbio para suprimento, então, do nitrogênio. Aqui nós trouxemos um trabalho que foi publicado em 2020, que é sobre o cultivo de amendoim em função da adubação e do espaçamento entre plantas em sistema de sequeiro e irrigação complementar. Então, foi um trabalho desenvolvido por Pinto e outros, né, em relação à adubação esse espaçamento, né, entre as plantas do sistema de sequeiro e irrigação complementar. E ali diz que a aplicação de 80%, né, nós achamos um dado interessante que fala que a aplicação de 80% da dose recomendada de fósforo e potássio é suficiente para suprir a necessidade da cultura em condições hídricas ideais para o desenvolvimento da cultura do amendoim. Quanto ao manejo do solo, solos arenosos ou franco-arenosos com boa drenagem são os ideais, então, para o cultivo do amendoim. Uma boa areação, beneficiando, então, o desenvolvimento das raízes, né, como são as raízes mais profundas, então, isso é importante para o desenvolvimento delas, e também dos frutos, pois a compactação né, irá reduzir nodulação e o crescimento radicular. Também é muito importante, né, dentro do manejo, as práticas conservacionistas, como rotação de culturas, plantio direto e também a cobertura vegetal. Com relação aos cultivares e ciclo vegetativo, as cultivares com alto teor, né, que apresentam um alto teor de óleo, existem as doenças, né, e ali tem as cultivares ali, que vão ser faladas mais adiante. E o ciclo, ele é de 90 a 130 dias, mas ele vai depender da cultivar e também da região, né, em relação ao clima. As cultivares de amendoim, elas podem ser divididas em 2 grupos, que é o grupo do porte rasteiro e do porte ereto. E como nós podemos observar aqui na imagem, né, apresenta ali, elas têm uma estrutura diferente uma da outra, né, em relação ali ao crescimento, né. O tipo rasteiro, a gente pode observar que até pelas flores ali amarelas, elas vão de acordo, né, com o rastejamento ali, com o rasteiro, né, da planta, e ela tem uma ramificação mais alternada, enquanto que do porte ereto, né, as flores ali a gente observa que elas já estão crescendo, né, de acordo com de forma mais vertical, e tem uma ramificação sequencial. Então, pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre o estabelecimento da cultura, tá? A semeadura direta vai ter uma profundidade média de 5 centímetros, tá? Tanto no plantio manual como em sistema mecanizado. As recomendações de espaçamento vão de acordo com o hábito de crescimento que a colega comentou até o momento atrás, tá? E o espaçamento vai variar de 0,8 a 0,9 entre linhas e uma densidade de 12 a 15 sementes por metro, tá? Enquanto que para cultivares eretas, o espaçamento recomendado é 0,5 a 0,2, com 2 sementes por copa. Então, de 0,8 a 0,9 metros são para cultivares de crescimento rasteiro. Então, no manejo da cultura, tá? Como a gente sabe aí, como futuros profissionais, vai ser de acordo com o monitoramento, né? Então, o tratamento de sementes é uma coisa que hoje em dia todo mundo realiza para diversas culturas, né?
Então, tem que ser feito para controlar nos primeiros. Antigamente falava assim, 30 dias, para proteger a cultura em 30 dias, mas agora reduziu para primeiros 10 dias aí, para a cultura estar protegida contra pragas e doenças. Recomendado utilizar sementes certificadas e o manejo fúngico e controle de plantas daninhas também que ocorrerem na área. E isso aí tudo com monitoramento, como a gente comentou. Então, agora falar um pouco sobre a colheita, o transporte e o armazenamento do amendoim. Então, a colheita do amendoim vai ocorrer entre 90 a 120 dias, dependendo muito da cultivar uh, estabelecida. Quando 70 a 80% das vagens estiverem maduras, tá? A colheita pode ser feita de três modos. Pode ser feita manual, que é feito em pequenos produtores, né? Agricultura familiar, onde as plantas são arrancadas manualmente. No sistema semi-mecanizado, vai ser feito o corte das raízes e depois vai ser feito o enleiramento manual, onde vai ser utilizado um trator que vai puxar o implemento e vai fazer esse enleiramento. E na colheita mecanizada, ele é dividido em duas etapas, onde é primeiramente feito o arranquio e depois é feito o enleiramento das plantas e com equipamento denominado arrancador enleirador. E após a secagem das vagens ao sol, é recolhido e batido as plantas, separando as vagens da planta. Após o arrancamento, você faz uma secagem natural ou artificial, que vai puxar as sementes de 8 a 10% de umidade. O transporte é feito em sacarias ou graneleiros bem ventilados. E o armazenamento é feito em locais com controle de umidade e livre de infestações também de pragas. Nas doenças do amendoim, as principais doenças é a cercosporiose e a mancha castanha, a pinta preta, ferrugem do amendoim, verrugose, mofo branco, a murcha de fusário. Principalmente o mosqueado causado pela Peanut Morovirus, a PMOV. Então, essas doenças aí vão ser controladas com fungicidas registrados para a cultura, pode ser consultado no AgroLink e sempre um engenheiro agrônomo para recomendar o produto. Essas doenças vão causar percas de produção de até 50% nas vagens, quando a gente não faz um manejo químico, né, ou um manejo integrado com fungicidas biológicos também. E essas doenças podem ocorrer em todo o ciclo da cultura. Aqui em doenças, como a colega comentou, o maior perigo do amendoim são as aflatoxinas, tá? O que são essas aflatoxinas? São compostos tóxicos gerados por fungos, tá? Geralmente do gênero Aspergillus e o Flavus e o Parasictus, tá? Que se desenvolve sobre o grão colhido já, tanto antes como depois da colheita, tá? Então, para a gente prevenir isso aí, tem que escolher uma área de cultivo, tá? Que seja livre desses fungos. A gente pode fazer uma coleta de solo para a gente quantificar isso aí. Tem laboratórios que fazem análise para a gente ver se esse solo já tem aspergilos ou não, tá? Tem que fazer um bom manejo de pragas e doenças, né, para evitar esse problema. Durante a pós-colheita, é importante manter os grãos com baixa umidade, tá? Em um ambiente protegido, limpo e seco e muito bem ventilado. Então, no Brasil, as aflatoxinas são as únicas micotoxinas que têm um nível de contaminação registrado pelo Ministério da Saúde para amendoim. Por exemplo, o aceitável são 20 micras por quilo. Então, o Ministério da Saúde que faz o controle disso aí para evitar problemas para a população. Então, falando um pouco das pragas, tá? Algumas pragas possuem hábito subterrâneo, tá? Se destacando a lagartelasmo, a rosca, o percevejo preto e o percevejo castanho, tá? Então, em parte aérea, temos as pragas como a trips, cigarrinha verde, os ácaros rajados e o vermelho. Lagarto do pescoço vermelho e a lagarta militar. Então, são essas as pragas. E as principais, que são as helicoverpas e as espodóperas, e as trips, são que atacam a parte aérea, que é a parte mais importante, né? Que é a área foliar. Elas consomem a folha e a planta reduz fotossíntese. Então, essas pragas são controladas com manejo químico ou integrado com biológico, sempre consultando um agrônomo e consultando portais aí como o AgroLink para ver produtos registrados, né? Carência de produto também para evitar problemas.
Então, falando um pouco de cultivares, as mais utilizadas no Brasil, tem uma Embrapa, a BRS Havana, tá? Ela é uma cultivar de porte ereto. As suas vagens são de tamanho médio, com 3 ou 4 sementes de cor bege, arredondadas de tamanho médio e com teor de óleo em torno de 43%. Ela tem um ciclo precoce, em torno de metade dias, e um potencial produtivo em sequeiro de cerca de 1.850 kg por hectare, em casca, e de 4.500 em regime irrigado. Essa cultivar é muito indicada para plantio em diversas regiões do Brasil. Ela tem uma moderada tolerância a cercoporioses, pinta preta, mancha parda, que são doenças que podem comprometer a produção. É uma cultivar de forte aptidão para pequenos agricultores, está recomendado para a área, como área de agricultores familiares, com pouca mecanização. A cultivar BRS 151 L7, tá? É uma cultivar de porte ereto também. As suas vagens são tamanho médio, contendo duas sementes sementes de película vermelha, alongadas e de grandes alongadas e grandes, e com teor médio de óleo em torno de 46%. Ela também tem um ciclo precoce, em torno de 87 dias, tem um potencial produtivo de sequeiro em torno de 1.850 kg por hectare em casca e até 4.500 em regime irrigado. Ela é uma cultivar indicada para o plantio em diversas regiões do Brasil. Ela tem uma boa tolerância ao estresse hídrico e às doenças da pinta preta e a mancha parda. É uma cultivar de forte aptidão para pequenos agricultores também, com pouca mecanização. Aqui temos a cultivar BR1, tá? Que também é uma cultivar de porte ereto. Suas vagens são tamanho médio, 3 a 4 sementes com película vermelha, tamanho médio, arredondado e um teor de óleo em torno de 45%. Ela tem um ciclo precoce também, em torno de 90 dias, um potencial produtivo de 1.700 quilos em casca em período de sequeiro, tá? No caso, dependendo muito do regime de chuvas, e de 3.800 quilos em condições irrigadas do produtor. É uma cultivar indicada no plantio em mais diversas regiões do Brasil, tem uma tolerância às doenças como cercoporioses, pinta preta e a mancha parda. E também é uma cultivar indicada para pequenos agricultores com pouca mecanização. Agora eu vou falar um pouco sobre a comercialização do amendoim. Tá? O valor médio comercializado atualmente, no mês de julho que a gente pesquisou, fica na casa de R$ 83 a saca de 25 quilos. Tá? Isso aí, venda direto ao produtor. Nos atacados, o produtor pode conseguir o preço de até R$ 220 a saca de 25 quilos, certo? Isso vai depender muito da oferta e demanda do mercado, que é uma coisa que é normal hoje em dia. Clima, né, que vai impactar na produção, o câmbio, né, e os custos de produção. A concorrência internacional também, as importações também afetam e a qualidade do produto também impacta no preço. E como a gente sabe, né, as políticas governamentais e subsídios também impactam muito no preço do produto. Então, pessoal, nas considerações finais, a gente viu que o trabalho, a cultura do amendoim, é uma cultura muito estratégica no Brasil, importantíssima, né, para a economia. Ela tem um potencial produtivo muito elevado, vai depender muito também das pesquisas da Embrapa e outros órgãos aí que desenvolvam cultivares mais produtivas, com mais resistência, para favorecer o produtor a produzir mais e ter retornos. E a integração com boas práticas de manejo favorece a sustentabilidade e a lucratividade para o produtor. Deixamos aqui nossas referências e agradecemos a atenção de todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigada.